Olá a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o território brasileiro, focando sobre a sua localização e extensão. Então, assim, um termo bastante utilizado para se referir ao nosso país é o termo país continental. E o que é que significa dizer que o Brasil, assim como outros países, como a gente vê no mapa, né, a Rússia em primeiro lugar, em segundo lugar o Canadá, em terceiro os Estados Unidos, em quarto a China, são países continentais. São países com uma extensão territorial tão grande que essa extensão territorial equivaleria à dimensão espacial de um continente. Então, são países muito grandes espacialmente, né? Então, é um país, o Brasil, com dimensões continentais, né? Com uma área de aí mais de 8.515.759 quilômetros quadrados. Com essa dimensão, ele é o quinto maior país do mundo, né? Então, em primeiro lugar, em termos de extensão territorial, a Rússia, depois o Canadá, depois os Estados Unidos em terceiro, em quarto lugar a China e em quinto o Brasil. Se compararmos sua extensão com a da Oceania, veremos que esse continente e nosso país apresentam áreas aproximadas. Por isso diz que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Lembrando que a Oceania, que está aqui, ela é um continente. Então, Brasil com 8.515.759 quilômetros quadrados e Oceania com 8.530, só um pouquinho maior do que o Brasil, né? Então, os dois se equivalem. Então, por isso que o Brasil é um país de dimensão continental. Mas antes de seguir o assunto, só relembrar rapidinho sobre os pontos cardeais, porque como a gente vai falar de países, vai falar de mapa mundi, é importante a gente relembrar esses pontos cardeais, né? Especialmente os cardeais, além dos colaterais. Então, aqui eu tenho a Rosa dos Ventos, o desenho de uma rosa, em forma de estrela, com algumas pontas, onde cada ponta representa um ponto cardeal ou colateral. Os pontos cardeais são esses, norte, sul, leste e oeste, sendo que o norte vai estar sempre acima, na representação mais usual, o sul abaixo, do lado direito o leste e do lado esquerdo o oeste. Os pontos colaterais vão ser o nordeste, com a abreviatura NE, sudeste com a abreviatura SE e o noroeste com a abreviatura NO e SO, que é o sudoeste. Então, entre o norte e o leste eu tenho o nordeste, entre o leste e o sul eu tenho o sudeste, entre o sul e o oeste eu tenho o sudoeste, e entre o norte e o oeste eu tenho o noroeste, certo? A gente vai estar relembrando isso porque a Rosa dos Ventos sempre vai vir associada aos mapas. Um mapa sem Rosa dos Ventos é um mapa incompleto. Isso serve justamente para eu saber esses pontos, onde está a porção norte, a porção sul e etc. dentro dos mapas, né? Aqui eu tenho uma imagem que representa como eu consigo me localizar através do Sol, saber onde é leste ou oeste. Então, o lado onde o Sol nasce vai ser sempre o leste, é só apontar meu braço direito para o nascente, que esse lado vai ser o leste. O lado oposto, que é onde o Sol se põe, vai ser o oeste. À frente vai ser o norte e atrás vai ser o sul. Outra questão interessante a se lembrar, que é como a gente vai falar de localização do Brasil, dentro do mapa global, são os paralelos e os meridianos, que são linhas imaginárias que cruzam a Terra e tem como fim, como objetivo, facilitar a localização na Terra, de qualquer ponto na superfície terrestre. Os paralelos vão ser as linhas horizontais, ou seja, essas linhas deitadas, né? E eu vou ter uma linha principal, que é a linha do Equador, que vai dividir a Terra ao meio. Tudo que tiver acima dela, lembre-se que acima vai ser o norte, então tudo que estiver acima do Equador vai ser o norte e tudo que estiver abaixo do Equador vai ser sul. Então, a linha do Equador vai dividir a Terra em hemisférios norte, que é o que vai estar acima, e hemisfério sul, que é o que vai estar abaixo. Essas outras linhas que recebem nomes, como o Círculo Polar Ártico e Antártico, e o Trópico de Câncer e Capricórnio, são outros paralelos principais, mas de todos, o principal mesmo é o Equador, que vai fazer essa divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul. E eu vou ter também os meridianos, que vão ser as linhas verticais, as linhas em pé. E aí eu tenho um meridiano principal que divide a Terra ao meio, chamado meridiano
de Greenwich, ele vai dividir a Terra em hemisfério leste e oeste. Aí você lembra que aqui na imagenzinha, o lado direito, onde o Sol nasce, é o lado leste. Pois então, o lado direito do meridiano de Greenwich vai ser o lado leste, também chamado de Oriente, que é onde o Sol nasce primeiro, né? O movimento aparente do Sol, ele vem de leste para oeste. Então, o lado direito, leste, e o lado esquerdo do meridiano de Greenwich vai ser o lado oeste, certo? Então, o meridiano de Greenwich vai dividir a Terra em hemisfério leste e oeste, enquanto o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, né? E os meridianos e paralelos vão me dar, mais especificamente para poder me localizar no espaço, algumas medidas que a gente chama de latitude e longitude. Então, o que é a latitude? A latitude vai estar relacionada aos paralelos, às linhas horizontais. Vai ser a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. A linha do Equador aqui é esse ponto zero grau, que vai dividir a Terra ao meio, em hemisfério norte e sul. Aqui eu tenho a latitude, né? E a longitude vai ser dada pelos meridianos, as linhazinhas verticais, né? Sendo o principal o 0 grau, que é o meridiano de Greenwich, né? Então, a longitude e distância em graus de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich. E aí, o cruzamento dessas duas vai me dar as coordenadas geográficas, que é o cruzamento dessas linhas, como a gente vê nos mapas, certo? Então, voltando à localização do território brasileiro no globo terrestre, a gente já relembrando que é essa questão do norte, sul, leste, oeste, né, os paralelos meridianos, latitude e longitude. Então, a gente vê aqui o Brasil, né, circulado aqui em amarelo, e onde ele está localizado, né? Então, aqui ao meio, eu tenho o paralelo principal, a linha do Equador, que divide a Terra em tudo que está acima é hemisfério norte, tudo que está abaixo do Equador é hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, tudo que está à sua direita é hemisfério leste, tudo que está à sua esquerda é hemisfério oeste. O Brasil está onde? Aí, se você for pensar em relação à linha do Equador, você vê que as terras brasileiras, esse cinza mais escuro, a maior parte delas está no hemisfério sul, né? A maior parte das terras do Brasil estão no hemisfério sul. Então, ele faz parte do hemisfério sul. Só que tem uma pequena porção que está também acima da linha do Equador. E lembre-se que tudo que está acima do Equador é hemisfério norte. Então, em relação ao Equador, o Brasil está no hemisfério sul e hemisfério norte. Agora, com relação ao meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste e oeste, o Brasil está onde? Do lado direito ou do lado esquerdo do meridiano? A gente vê que ele está do lado esquerdo, então ele está no hemisfério oeste ou ocidente, o hemisfério ocidental, né? Porque esse lado é o oriente, também chamado de leste, e esse lado é o ocidente, também chamado de oeste. Então, em resumo, o Brasil está no hemisfério sul e norte e no hemisfério oeste. Ele faz parte de 3 hemisférios, ok? E aqui, como a gente vê num outro mapa, né, o território brasileiro pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios, considerando que no globo terrestre o meridiano de Greenwich, está ele aqui, ó, a linhazinha divide ao meio, a linhazinha vertical, ele define o leste ou oriente e o oeste ou ocidente, né, oriente, ocidente, leste, oeste. E que a linha equatorial, ou seja, a linha do Equador, que divide a Terra ao meio, horizontalmente, né? Ela divide em hemisfério norte, que também pode ser chamado de hemisfério setentrional, e ela divide em hemisfério sul, que pode ser chamado também de meridional, conforme a gente vê nessa figura. Veja aqui a rosa dos ventos, essencial para eu saber que acima do Equador é norte, que abaixo do Equador é sul, que deste lado é leste, que desse lado é oeste, e mais especificamente os outros pontos colaterais, né? O Brasil vai estar aqui no hemisfério norte e sul e hemisfério oeste. Aí a gente vai vai ampliar a questão da localização do Brasil dentro das Américas. A América, o continente americano, como um todo, que está representado nesse mapa, se estende desde as altas latitudes. Altas latitudes são regiões longe do Equador.
de baixa latitude são as regiões que ficam pertinho da linha do Equador. Então, a América como um todo, ela se estende desde as altas latitudes, né, até as baixas latitudes, né? A América é um continente que se estende desde as altas latitudes no hemisfério norte e também as altas latitudes do hemisfério sul. Em vista disto, porque ela é muito grande, ela foi dividida em três. A América do Norte, que é essa corzinha alaranjada. A América Central, que é essa corzinha assim meio lilás, bem pequena, é a menor das Américas. E a América do Sul, que é essa verdinha. O Brasil está localizado na América do Sul, a gente vê aqui, ó, contorno do nosso país, e ocupa grande parte dessa porção do continente. Suas terras estão, em sua maioria, como a gente viu, abaixo da linha do Equador. Aí aqui eu tenho, né, ó, a localização das Américas, as três Américas do Norte, Central e América do Sul, onde o Brasil está, e aqui um mapa mais específico mostrando os países que fazem parte da América do Sul, né? Alguns países vizinhos, como Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, né? Argentina, e assim vai. E é importante também lembrar que o oceano que banha o nosso país, o oceano que banha a costa brasileira, é o Oceano Atlântico, né? Lá do outro lado da América do Sul, quem vai estar lá é o Oceano Pacífico, mas no Brasil nós vamos ter o Oceano Atlântico. E eu tenho uma outra divisão para a América, que essa divisão vai ser baseada com relação à cultura, à língua, o idioma principal utilizado nesses países. Então, a partir do século XVI, a América começou a ser colonizada pelos europeus, que ocuparam as terras dos habitantes indígenas e impuseram seu modo de vida e cultura. Então, já tinha os indígenas morando nas Américas e chegou os europeus, né, com o seu modo de vida, com a sua cultura. E a língua é um dos principais elementos herdados dos colonizadores, por isso existem atualmente no continente americano países de línguas neolatinas, né? Que falam, por exemplo, português e espanhol, e países de língua inglesa e holandesa como idiomas oficiais, além de línguas indígenas herdadas de grupos que conseguiram sobreviver à conquista e à colonização europeia. Então, quanto a línguas, as línguas oficiais e a sua predominância, a gente pode dividir a América em América Latina, que é formada por esses países de língua neolatina, que falam, por exemplo, o português e o espanhol. Eu tenho aqui esses países de cor amarela. E eu tenho a América anglo-saxônica, que são países que têm como língua oficial a língua inglesa, que eu tenho essas, no caso, esses países em azul. Então, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, ele faz parte da América anglo-saxônica, a língua oficial é o inglês. Já o Brasil, a língua oficial é o português, então ele está presente na América Latina, né? Então, nós estamos na América do Sul e na América Latina. Então, em resumo, eu tenho aqui os dois mapas, né? Nessa divisão que divide a América a partir de critérios físicos e posição dos países, né? Que divide em América Central, do Norte e do Sul, nós estamos na América do Sul. Nessa outra divisão, que leva em consideração a língua oficial e divide em América anglo-saxônica e latina, nós fazemos parte da América Latina, né? Então, o Brasil se localiza na América do Sul e na América Latina. Eu tenho aqui uma atividadezinha sobre esse assunto e até mais.